Em 1970, as coisas não estavam tão boas para o governo militar brasileiro, não. A gente vivia o governo do Emílio Garrastazu Médici, que governou de 69 até 74, e a popularidade da ditadura militar não tinha atingido os níveis que eles tanto almejavam. Primeiro, porque tinha uma série de medidas autoritárias e impopulares, como o Ato Institucional número 5, por exemplo, e outros atos institucionais. E aí o governo do Médici tentou ter algumas medidas aí importantes para tentar recuperar, ou na verdade trazer popularidade para o governo militar. Entre eles o milagre econômico, primeiro fazer o bolo crescer, a economia, para depois distribuir, slogans como Brasil ame ou deixe, ou ninguém segura esse Brasil, e principalmente o futebol. Em fevereiro de 1969, uma surpresa. Foi convidado para ser técnico da seleção brasileira, um jornalista, cronista, gaúcho, extremamente importante, João Saldanha. Mas tinha uma questão muito importante. O João Saldanha, ele era um militante histórico do Partido Comunista Brasileiro, um partidão. Partido, inclusive, perseguido, colocado na ilegalidade várias vezes na história do Brasil, e na ditadura não era diferente. Partido perseguido. O João Saldanha, em março de 1970, no sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo de 1970 no México, que é um torneio realizado no México, ele entregou um dossiê com cerca de 3.000 páginas, fazendo uma denúncia sobre a ditadura militar brasileira. E aí, você já sabe o que pode ter acontecido. Começou-se um processo para tirar o João Saldanha às vésperas da Copa do Mundo. O governo militar entendia que aquela Copa era muito importante para vencer, para provocar o ufanismo, uma sensação gostosa no Brasil, de um país vitorioso, mesmo com as desigualdades sociais acontecendo, e que não eram poucas. Então, houve até uma justificativa, que João Saldanha não havia convocado e não queria convocar o artilheiro do Galo, Dadá Maravilha, o beija-flor, Dadá Maravilha. E aí o que falaram para ele? Você precisa convocar o Dadá, o João Avelange, presidente na época da CBF, e chamou, falou, você precisa convocar o Dadá Maravilha, porque senão fica ruim pro nosso lado, a gente precisa ficar bem com os caras lá de cima. E ele se recusou. Em março de 1970, o Dadá foi demitido, em seu lugar foi colocado o Mário Jorge Lobo Zagallo, que já havia sido campeão como jogador do Brasil, e levou o Dadá para a Copa. Essa Copa foi um sucesso, o Brasil venceu a Itália na final por 4-1, eram as duas únicas seleções bicampeãs do mundo, a primeira que vencesse seria a única tricampeã que ficaria com o troféu Jules Rimet, e o Brasil venceu, com méritos, é claro. E no final o governo conseguiu o que queria, uma seleção vitoriosa, com méritos, é claro, mas que teve a mão da ditadura militar.